Estamos aqui para mais um programa do Painel Feminino. Programa feito para você, mulher, ter espaço, mostrar o seu trabalho, suas ideias, suas realizações. Aqui vocês têm voz. Gente, mais um programa do Painel Feminino e hoje eu estou aqui com... É artesã? Posso chamá-la de artesã? Bonequeira. Bonequeira. Fabiana Almeida. Gente, ela tem um trabalho maravilhoso. Eu a encontrei no Instagram e fiquei louca para trazer ela aqui no programa para que vocês pudessem conhecer a arte da Fabiana. Mas ela vai contar aqui pra gente tudo o que ela faz e vai mostrar essa riqueza de trabalho dela. Fabiana, é um prazer ter você aqui comigo. Prazer é todo meu, estou muito contente, lisonjeada. Fabiana, você é aqui de Cubatão, da Baixada Santista? Eu sou nascida em Santos, né? Morei a minha vida inteira em Santos, mas moro em Cubatão desde 2012. Então você já se considera uma cubatense? Sim, na verdade eu leciono, eu sou professora e eu trabalho aqui desde 2003, né? Então, bastante tempo. Vamos lá. Fabiana, eu queria que você nos contasse como é que essa arte, esse trabalho entrou na tua vida? Você foi aquela menininha desde pequena que gostava de bonecas e aí foi aumentando esse gosto por esse trabalho? Eu sempre fui apaixonada por bonecas. Eu sempre fui aquela criança que gostava de brincar de boneca, que cuidava das bonecas. Sempre. Mas assim, eu acho que foi uma coisa que foi ficando, né, no tempo. Adulta, eu cheguei a comprar boneca pra mim. E foi até engraçado que quando eu engravidei, né, e a minha filha nasceu e foi crescendo, eu escondi minha boneca porque ela não podia ver, né? Com medo que ela pudesse estragar as bonecas. Então eu falei, quando ela estiver grande eu mostro. E deixei lá escondidinha. Então eu sempre tive esse amor pelas bonecas. Mas eu nunca trabalhei na área do artesanato, sou professora, eu leciono desde 1999, então já estou há bastante tempo, né, nessa área. Só que muita coisa mudou depois que eu tive a minha filha. A minha filha nasceu em 2015 e aí eu acho que essa parte da manualidade entrou muito em mim, né, renasceu muito. Então eu sempre gostei de fazer todas as coisas do aniversário dela, as lembrancinhas, os centros de mesa, os convites de aniversário. Então eu passava o ano inteiro preparando uma festa. Preparando a festa dela, todos os detalhes. E aí em 2019 a minha filha entrou para uma escola que segue a pedagogia Waldorf, que é uma escola que foi criada pelo Rudolf Steiner, né? Que criou a antroposofia, que é uma ciência espiritual. E ele criou essa ramificação na pedagogia, que seria a pedagogia Waldorf. E dentro da pedagogia Waldorf, toda a escola é diferente. Os pais são responsáveis pela escola. Então, os pais fazem as lembrancinhas da festa junina, por exemplo. Os pais vão pintar a escola, os pais cuidam da horta da escola. E aí eu comecei, né? Tem que fazer lembrancinha para a festa junina, tem que fazer... E aí eu acho que foi algo que realmente aflorou. E eu conheci uma técnica que eu não conhecia, chamada de feltragem a seco, é uma técnica europeia, que ela é feita com lã natural de carneiro. E eles fazem, vocês pode esculpir o que você quiser. Então, uma pessoa, uma borboleta, enfim... Uma técnica incrível. E eu fiquei muito encantada. E eu acabei aprendendo a fazer, né, a feltragem a seco, primeiro com as fadinhas. E fui indo. Você fez um curso para isso, Fabiana? Então, eu consegui, na época, ver algumas coisas pelo YouTube, né, as fadinhas. Mas sim, eu cheguei a fazer curso em São Paulo. Eu aprendi a fazer guirlanda, assim, até saber um pouquinho mais, porque hoje em dia a gente encontra bastante coisa, mas não é muito tempo atrás, né? Isso foi em 2019, mas em 2019 a gente não encontrava nada. Era muito novo, né? Era muito novo. E eu acabei pesquisando, fui fazer curso em São Paulo e acabei
começando a vender porque as pessoas começaram a me pedir. Então eu comecei a vender algumas peças, né, com esse trabalho da feltragem Na escola, a seco. para as mães. Na escola, para os professores. E fui seguindo. Aí veio a pandemia. Então, nessa de ficar em casa, eu olhei e falei, eu quero aprender uma coisa nova. E aí eu vi a foto de uma boneca Waldorf e aquilo, eu olhei e falei, é isso, eu quero aprender a fazer boneca Waldorf. E aí foi uma outra novela, né? Porque primeiro que o material a gente não encontra, estávamos na pandemia, eu não conseguia nada referente, né, a como fazer uma boneca, né, inspirada na pedagogia Waldorf. Então eu comecei a pesquisar e assim, os cursos que eu encontrava eram cursos com um valor mais alto, porque é uma boneca que realmente exige, né, todo um trabalho. Uma técnica diferenciada, Uma técnica né? diferenciada, mas na época eu fiquei, gente, como é que eu vou pagar um curso desse? Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer. E aí teve alguns anjos que apareceram na pandemia, e uma delas foi uma das professoras que eu tive, a Fabi Lully, que ela disponibilizou um e-book de uma boneca por um tempo determinado, né? E eu consegui pegar esse e-book e eu lembro que tinham 70 páginas, ele era um passo a passo com fotos. E eu fiquei uns 2 meses olhando para aquele e-book, porque eu falei, eu não vou conseguir fazer isso jamais, assim, eu não mexia em máquina de costura, eu não fazia ideia do que era isso. Na época você não costurava Nada. e é necessário. É necessário, assim, para fazer o molde do corpo, mas não é uma obrigação. A primeira eu fiz inteira à mão. Então, eu aprendi a fazer um ponto que dava para você costurar o molde à mão. Então, eu fiz inteira à mão. Assim, quando eu tomei coragem para fazer, que eu comecei a comprar os materiais, a lã de carneiro que eu comprava na época, ela vinha de Brasília, que por sinal é um ateliê maravilhoso. E então assim, veio tudo de longe, né? As agulhas de feltragem não tinha aqui. Hoje em dia você já encontra, mas não tinha. Então, pode-se dizer que você foi uma pioneira aqui na região, né? Talvez tenha sido. Hoje em dia a técnica da feltragem já está sendo usada em outras coisas também, né? Mas provavelmente fui uma das primeiras, sim. Talvez que tenha assim, ido a fundo mesmo, né? Porque eu comecei a fazer, então eu automaticamente já tive que comprar material para mais de uma, né? Porque não tinha como comprar tecido para uma, né? Lã para uma. E eu lembro que eu fiz ela inteira à mão. A professora da Antonella na época pediu para eu ir fazendo assim. Toda vez que eu fosse pegar a boneca para fazer, no final, embrulhar ela numa manta e sempre guardar ela embrulhadinha e quando eu voltasse, desembrulhar para a Antonella ver esse processo, porque é um gestar. Então é aquela coisa do útero, né, de você estar embalando, de você estar desembalando. E eu demorei muitos dias para fazer a primeira. Eu fiquei muito feliz com o resultado, mas ela ficou bem esquisita, né? Tipo, um braço para cima, um para baixo. Mas, enfim, lógico que eu dei para minha filha essa primeira boneca, ela tem até hoje. Isso aconteceu, eu comecei a fazer boneca em julho de 2020. E foi algo que mexeu tão forte comigo que eu não parei até hoje. E aí você começa a fazer boneca. Aí eu comecei a ter muitas bonecas. Aí eu falei, acho que agora está na hora de... Comercializar isso. Transformar isso realmente num comércio, né? Então, hoje em dia, a gente fala que a gente tem a nossa bonecaria. E como eu comecei a fazer para minha filha, que se chama Antonella, eu achei que não poderia ter outro nome. Então, são as Antonelinhas. Só que eu não parei. Então, assim, da boneca Waldorf, eu parti, foi até engraçado, porque tinha uma outra bonequeira que eu seguia, que eu era apaixonada, que fazia as bebês.
E, nossa, pra mim aquilo era um encanto, né? Eu tenho bebês dela. E aí ela lançou um curso. E eu olhei e falei, peraí, que eu vou aprender isso daí. Mas eu nem imaginei que eu fosse, assim, conseguir realmente fazer. E aí, pra mim, as bebês foi realmente um marco. Eu comecei a fazer as bebês em agosto de 2022. E aí, realmente, veio o diferencial da bonecaria. Porque elas começaram a ser muito... acho que até desejada, sabe? Foi uma coisa que eu realmente percebi. Teve uma diferença na rede social. Antes e um depois. Das pessoas procurarem, das pessoas falarem, eu quero. Então, assim, a primeira que eu postei, que foi a minha, né? Que essa é minha. Eu já comecei a ter encomenda. E eu olhei e falei, nossa! Tá dando certo. Caramba! E foi muito legal, que de 2022 pra cá, hoje em dia, eu já tenho uma bebê que é autoral minha. Essa daqui. Você criou ela do zero. Então, essa daqui, ela veio, é lógico, de muito estudo, né? De muitos cursos. Não aprendi sozinha. Então, eu tive professores maravilhosos nesse meu processo, né? E com esse conhecimento, com as técnicas que eu aprendi nesse processo, eu consegui desenvolver uma boneca minha. Então, isso pra mim é um marco, né? Um prazer. É um orgulho. Bom, a gente vai parar para um breve intervalo e a gente já volta para continuar conversando esse papo gostoso aqui com a Fabiana. Tem sempre um lugar que a gente encontra um salão com os melhores profissionais, os melhores produtos e os melhores preços. E melhor ainda, Senhora Marcada. Esse lugar é aqui na sua Hora Unha, o melhor modelo de esmalteria do Brasil, aberto para atender homens e mulheres. Aqui, a paleta de cores, quem escolhe o esmalte é você. Com os instrumentos totalmente esterilizados em autoclave, sua Hora Unha oferece um mix de serviços tradicionais e especiais, além de alongamentos em fibra de vidro e banho de luz que proporciona secagem rápida e unhas mais brilhantes. Sua Hora Unha também oferece produtos como fortalecedor de unhas, hidratante, base, esfoliante e esmaltação em gel, tudo com preços acessíveis. Acabei de fazer minhas unhas aqui no Sua Hora Unha e venho falar para todo mundo que é muito prático. Eu trabalho com agenda, minha vida é muito corrida, então quando eu tenho uma oportunidade eu venho aqui e consigo fazer na hora. Então eu aconselho todo mundo, vem, conhece, fora que fica uma graça. A melhor franquia de esmalteria é mais sua. Venha, Senhora Marcada. De volta para o segundo bloco do painel feminino. Vamos continuar conversando aqui com a Fabiana. Fabiana, qual o diferencial da sua boneca para uma boneca comum de pano? Sabe, aquela mais comum, mais simplesinha, aquela que a vovó fazia para as netinhas, não sei se hoje ainda faz. Então, por ser uma boneca inspirada na pedagogia Waldorf, qual é o principal diferencial dela? As bonecas de pano, geralmente elas tinham um formato de cabeça mais achatadinho, fofinha, né, molinha. E dentro da linha da pedagogia Waldorf, a boneca ela precisa ser semelhante ao ser humano. Então, por isso que essa boneca entrou, na verdade, dentro da pedagogia Waldorf, porque ela é uma boneca que já tem a cabeça redonda e ela precisa ser firme. Então, por mais que seja só enchimento, não tem nada de madeira, pedra, é só enchimento. Mas a gente, na técnica, tem que deixar isso firme e redondo. E ela precisa ter essas dimensões que tem o nosso rosto. Então, ter essa coisa do nariz, ter a profundidade dos olhos, isso é muito importante. Então, na verdade, essas bonecas se diferenciam por isso. Elas são bonecas que a gente fala que são modeladas, né? Ela tem essa parte do queixo, o nariz, a profundidade dos olhos, né? Tem toda uma riqueza de detalhes. Mostra as mãozinhas as pra mãozinhas, câmera. Ó. Essa daqui, ela é toda trabalhada. Ela tem um biguinho, ela tem o pezinho modeladinho, ela tem bumbumzinho,
As é como dobrinhas, se fosse, né, as de uma dobrinhas, criança. ó. Que interessante. Então ela tem as dobrinhas do braço, tá vendo? Ela é realmente toda modelada. Então essa é a maior diferença. Ela traz mais essa semelhança com o ser humano, né? Para deixar isso mais real mesmo, né? Essa é a ideia. E Fabiana, em média, você pode contar pra gente quanto tempo demora para fazer uma boneca? Como, por exemplo, essa daqui, que eu acho que talvez seja mais simples do que essa bebezinha. Essa aqui, ó. Essa linda. Então, o processo é relativo, né? Mas essa daqui, mais ou menos em torno de umas 10 horas, entre costurar molde, riscar, cortar, enfim. Mais ou menos isso. É que geralmente eu faço meio que em dias, às vezes, e por partes, então eu faço várias perninhas, vários... Por exemplo, eu vou riscar o tecido, eu vou riscar vários moldes de várias bonecas. Aí vai para a parte de costura, então você vai costurar... etapas, né? Exatamente, a gente acaba fazendo por etapas. Então, aí, geralmente, eu gosto de ter todos os moldes já costurados, de todos os tons de pele. Então, eu sempre gosto de ter bonecas com todas as tonalidades de pele. A diversidade também nisso, né? É muito importante. Então, assim, já fiz boneca indígena... eu tento sempre, eu faço muitas feiras, então eu sempre tento ter as negras, as loiras, as ruivas, cacheadas, cabelo liso. Eu acho que isso é muito importante. Sim, a criança se vê, né? Hoje em dia é bem comum isso, ainda bem, né? Não tem aquele Graças padrão, a Deus. né? Da boneca de cabelinho clarinho, todas iguais. E eu falo que, inclusive, o que me deixa muito feliz é que as negras e cacheadas são as queridas de todas. Não, é só da criança. Não, as crianças loiras... que bom. Todos são muito encantados pelas cacheadas, assim, elas são as que fazem mais sucesso. E isso é muito legal, né? E o teu processo de criação, ele funciona de que forma? Você imagina aquela boneca ou você vai colhendo na internet alguma coisa para referência? Como é que funciona? Então, às vezes eu imagino, às vezes pessoas são referências. Que legal. De repente, uma pessoa que você viu, um rostinho diferente. Tipo, eu cismei semana passada que eu queria fazer uma bonequinha dessa, toda de cabelo branquinho, de óculos, de bolsa de crochê. Então, às vezes, pessoas ao seu entorno. Às vezes também, sim, Pinterest tem muita ideia boa. Às vezes eu vejo uma roupa de bebê e aí daí você imagina a boneca, ao contrário. Muito isso. Então, e às vezes eu falo que elas pedem. Então, às vezes eu faço uma boneca e eu coloco um cabelo e eu falo, nossa, mas ficou nada a ver esse cabelo. Vai testando. E aí eu vou mudando cor, textura de cabelo e você olha e fala, agora ficou linda. Assim também com as roupas. Então, às vezes a gente imagina e na hora que fica pronta, que você coloca, você fala, nossa, mas não ficou bom. Eu falo que eu brinco de boneca, né? Na hora que eu vou vesti-las, nossa, eu pego a minha cama inteira, aí é uma parte só de laços, uma só de sapatos, uma só de roupa, e eu vou trocando, até a hora que eu falo, agora ficou linda. Você tem um ateliê na sua casa ou fora? Eu tenho um ateliê dentro de casa. Para conciliar a tua vida com isso. Eu tenho um quarto que a gente transformou agora em ateliê, mas geralmente esses momentos de produção mesmo eu uso a casa inteira, né? Fico um pouco na sala, um pouco no meu ateliê, um pouco no meu quarto, eu vou me espalhando, assim. Mas o meu ateliê fica dentro de casa. E você trabalha sozinha, Fabiana? Você tem ajuda de alguém para executar esse trabalho? Então, eu tenho as pessoas que fazem para mim as roupas. As bebês, às vezes, eu uso roupa de bebê mesmo. Mas, por exemplo, essa é uma roupa de boneca. Então, eu tenho as pessoas que fazem para mim as roupas das bebês, as de tricôzinho, as de tecido.
E às vezes eu tenho ajuda na costura dos moldes. Eu gosto mesmo de fazer a parte de modelagem. Ah, tá. Que deve ser uma coisa mais específica, né? E como eu leciono ainda, né? Eu tenho a Antonella pequena, enfim, eu ainda não consigo fazer tudo sozinha, né? A gente ainda tem que estar fazendo rede social, tem as feiras. Tem que gerir tudo isso. Tudo isso. E aí acaba ficando difícil mesmo para poder dar conta de tudo. Então, essa parte da costura dos moldes, geralmente eu tenho uma pessoa que me ajuda. E aí, agora, todo o processo de montagem da boneca, de modelagem da boneca, eu faço sozinha. Por sua conta mesmo. E existe, dentre todos os modelos que você já tem, né? Você tem uma que seja predileta, que tenha mais saída, assim, que faça mais sucesso? As bebês e essas que ficam em pezinhas. Ah, nem todas ficam de pé. Não, só essa modelagem. Ela fica de pé, mas ela também é articulada. Ela mexe perna, mexe braço e ela mexe cabeça. São as preferidas. Aí eu falo que essas são as bebês e que essas são as mocinhas. E elas têm um tamanho padrão? Assim, por exemplo, a altura? Tem. Eu comecei há pouco tempo a fazer essa pequenininha por causa das crianças menores. Ah, tá. Porque acaba que às vezes os pais, os avós querem uma boneca menor. Então eu comecei a fazer esse modelo. Mas o molde delas é padrão. É que é tão engraçado, né? O molde dessa é exatamente o molde dessa. É o mesmo molde. Apesar dessa parecer maior, né? Visualmente. Então, mas é o mesmo molde. Elas, cada uma ganha a sua vida. Sua própria característica, apesar de delas serem produzidas da mesma forma, né? Eu falo que elas têm DNA próprio. E como é que você funciona? Você já disse que você faz feiras, né? Feiras de empreendedoras. Isso. Você participa com estandes. E você tem uma loja virtual, como é? Eu tenho uma loja online, né? Eu tenho um site. E às vezes eu faço também as feiras, né? De empreendedores, feiras artesanais, enfim. E as pessoas podem, então, se interessando, elas podem comprar direto pelo site? Sim! Posso falar meu site? Pode falar já, pode falar. Então, o meu Instagram é @antonelinhas.bonecaria. Dentro do meu Instagram tem várias bonecas, enfim. Na biografia tem o link que vai direto para minha loja ou que vai direto para o meu WhatsApp. Então, a minha loja é www.antonelinhasbonecaria.com. Então, Antonelinhas Bonecaria, tudo junto. Mas lá no Instagram também vocês conseguem acessar direto a loja, direto o site. E Fabiana, me diz, eu fiquei encantada pelas bonecas, a Vitória aqui do estúdio também. Os adultos compram essas bonecas? Muito! Eu fiquei louca por elas são lindas. Muito, muito, muito. Eu falo que as bonecas são para crianças de 0 a 100 anos. Não tem limite. Não tem idade. As bonecas, elas representam o ser humano. Então, é algo que mexe muito com as pessoas, muito. Não importa a idade, todo mundo tem a sua criança dentro de si. E é muito importante esse trabalho. Eu gosto muito de vender para adulto, porque a magia que tem quando um adulto pega na boneca, olha, eu até me arrepio, é muito forte, sabe? É muito emocionante. É um resgate da criança que é muito bonito de ver. E às vezes uma mulher, né, ela não teve a oportunidade de ter uma boneca. Quantos casos a gente ouve de meninas... Eu mesmo não tive muitas bonecas na vida, eu tive poucas bonecas, né? E eu imagino que deve ter algumas meninas, mulheres, que nunca tiveram uma boneca por condições. E hoje elas podem ter, né? Muitas. A diferença do adulto é que o adulto ele precisa quebrar a barreira da vergonha social. Então, assim... do julgamento. Eu não posso ter uma boneca porque eu já sou grande, eu já sou adulta. Então, eu acho que é por isso que eu me emociono com as pessoas que quebram essa barreira, sabe?
Eu tenho várias clientes adultas que, inclusive, têm mais de uma, sabe? São colecionadoras. E é fantástico, porque é você o tempo inteiro trabalhar com a sua criança. Eu ontem fiz uma feira, né? E eu às vezes fico segurando os bebês e eu converso. E aí eu percebi que tinha uma outra moça que estava rindo, porque eu estava lá, não, você vai ver, vai dar tudo certo, você vai ganhar uma mamãe. E assim, eu não tô nem aí, porque faz bem pra mim. Sim, né? Não se importa com o olhar do outro. E eu não tô fazendo mal pra ninguém, né? Então, assim, eu realmente amo o que eu faço. E é muito bom você ver que você tá levando esse amor para uma outra pessoa, que você tá fazendo uma outra pessoa feliz, né? Então, assim, as crianças é muito legal porque é um brincar genuíno, é um cuidar, né? A boneca, ela é um brinquedo totalmente diferenciado, porque ela é a única que realmente traz esse vínculo, esse cuidar. Você não tem isso com um carrinho, com uma bola, você não tem esse zelo, É uma né? forma diferente de brincar. Então, assim, tá frio, eu tenho que aquecer, tá calor, eu tenho É o que... imaginário, né? Então, isso é você ensinar a cuidar do próximo. Do outro. Né? É você ter atenção ao próximo. Então, isso para a criança é uma brincadeira, nossa, incrível. E para o adulto é esse resgate dessa criança que ficou ali, que não teve sua boneca. Então, assim, eu vendo muito, muito para adulto, eu fico muito feliz, porque é muito bonito ver essa relação. Bom, o programa está acabando, passa muito rápido. Verdade. Eu queria te parabenizar, o teu trabalho é fantástico, Ai, é de uma obrigada. qualidade, de uma delicadeza. E quem tiver interesse, ela já deixou o contato dela, mas vai ficar aqui durante a edição para vocês poderem entrar no Instagram dela, verificarem, conhecerem o trabalho dela. Foi muito bom ter você aqui, Fabiana. Obrigada, foi um prazer, muito feliz. Muito obrigada. Bom, até um próximo programa. Fiquem com a gente.